Ultrapassagens. Ultrapassagem é o movimento de passar à frente de outro veículo, no mesmo sentido da pista, em menor velocidade, na mesma faixa de tráfego, e depois necessitando retornar à faixa de origem. A ultrapassagem de outro veículo, em movimento, deverá ser realizada pela esquerda, obedecendo à sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no CTB, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Cabe ao condutor, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que a faixa de trânsito que tomará está livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que vem em sentido contrário. Quem o precede na mesma faixa de trânsito não tem indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Nenhum condutor que vem atrás tem iniciado uma manobra para ultrapassá-lo. Todo condutor, ao perceber que outro veículo tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha, se estiver circulando pela faixa da esquerda. Manter-se na faixa em que está circulando, sem acelerar a marcha, se estiver circulando pelas demais faixas. Atenção aos cuidados para não colocar em risco ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Legislação sobre ultrapassagem, CTB. Art. 31 do CTB. O condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo, parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção ou parar o veículo visando a segurança dos pedestres. Art. 32 do CTB. É proibido ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Art. 33 do CTB. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Mudança de direção e manobra. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo o gesto convencional de braço. Art. 35 do CTB. Art. 36 do CTB. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. Art. 37 do CTB. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados, e onde esses não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, de acordo com o art. 38 do CTB, o condutor deverá, ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra. Ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou linha divisória da pista, quando houver, e executar sua manobra. Dar preferência aos pedestres e aos veículos que transitam no sentido contrário, quando a manobra envolver a transposição da pista de sentido oposto. Sinalizar a intenção de manobra com antecedência, de forma a não surpreender os demais usuários da via. Manter-se atento à via da qual vai sair, respeitando as leis de trânsito e a sinalização. Art. 39 do CTB. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais determinados, a existência de locais apropriados, ou outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez. O uso de luzes. O uso de luzes em veículos obedecerá às seguintes determinações. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia nos túneis com iluminação pública. Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar ou ao seguir outro veículo. A troca de luz baixa e alta, intermitente por curto período, é obrigatória para advertir outros motoristas de sua intenção de ultrapassar ou indicar a existência de risco à segurança para outros veículos. Informações importantes. É obrigatório o uso do farol baixo aceso durante o dia em rodovias.
Quem for flagrado com as luzes apagadas será multado em R$ 130,16, infração média, e terá 4 pontos na CNH. Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: em imobilizações ou situações emergenciais, quando a regulamentação da via o determinar. Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros deverão utilizar farol de luz baixa, durante o dia e a noite, quando circularem em faixas próprias e a eles destinadas, e os ciclos motorizados. Uso de buzina. O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que em toque breve, nas seguintes situações, art. 41 e 227 do CTB. Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes. Fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. É proibido o uso de buzina. Em situação que não seja a de um simples toque breve como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos. Entre as 22 e as 6 horas. Em locais e horários proibidos pela sinalização. Em desacordo com os padrões e frequências estabelecidas. Antes de buzinar, observe as sinalizações. Deficiente auditivo. Deficiente físico. Hospital. Redução e freadas. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, só pode fazê-lo por segurança. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites de velocidade da via, atendidas as normas do art. 43 do CTB. Não obstruir a marcha normal de demais veículos em circulação sem necessidade. Sempre que reduzir a velocidade de seu veículo deverá verificar se pode fazê-lo sem risco para os demais condutores, a não ser que haja perigo iminente. Indicar, de forma clara, com a antecedência necessária e a sinalização devida, a manobra de redução de velocidade. Cruzamentos. Art. 44 do CTB. Ao aproximar-se de qualquer cruzamento, o condutor deve demonstrar prudência, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham direito de preferência. Art. 45 do CTB. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma interseção se for obrigado a imobilizar o veículo na área do parada e estacionamento. Parada, imobilização de veículos com a finalidade pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. Estacionamento, imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para o embarque e desembarque de passageiros. Operação de carga e descarga, imobilização de veículos pelo tempo estritamente necessário ao carregamento e descarregamento de animais ou carga. Art. 46 do CTB. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, conforme o CONTRAN. Art. 47 do CTB. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interfira no fluxo de veículos e pedestres. A operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Este item é considerado estacionamento. Art. 48 do CTB. Nas paradas, operações de carga e descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada, meio-fio, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar situados fora da pista de rolamento. O estacionamento de veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada, meio-fio, e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição. O estacionamento dos veículos sem abandono do condutor poderá ser feito somente nos locais previstos no CTB ou naqueles regulamentados por sinalização específica. Art. 49 do CTB. O condutor e os passageiros não poderão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via.
Sinalização de trânsito. 1. Introdução. Os sinais de trânsito servem para orientar, advertir e disciplinar a circulação dos elementos do trânsito ao longo das vias. E sinalização vertical. 2. Sinalização horizontal. 3. Sinalização semafórica. 4. Sinais sonoros. V. Sinalização de obras. 6. Dispositivos de sinalização auxiliar. 7. Gestos do agente de trânsito. Os sinais de trânsito classificam-se em sinalização vertical. É um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de sinais apostos sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente, eventualmente variável, mediante símbolos ou legendas preestabelecidas e legalmente instituídas. Suas informações permitem aos usuários das vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e oferecer orientação. São princípios das sinalizações de trânsito. Manutenção e conservação: estar permanentemente limpa, conservada, fixada e visível. Suficiência: permitir fácil percepção do que realmente é importante, com quantidade de sinalização compatível com a necessidade. Precisão e seja por meio de sinalização indicando a existência de locais apropriados, ou outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez. O uso de luzes. O uso de luzes em veículos obedecerá às seguintes determinações. O condutor manterá acessos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia nos túneis com iluminação pública. Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar ou ao seguir outro veículo. A troca de luz baixa e alta, intermitente por curto período, é obrigatória para advertir outros motoristas de sua intenção de ultrapassar ou indicar a existência de risco à segurança para outros veículos. Informações importantes. É obrigatório o uso do farol baixo aceso durante o dia em rodovias. Quem for flagrado com as luzes apagadas será multado em R$ 130,16, infração média, e terá 4 pontos na CNH. Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: em imobilizações ou situações emergenciais. Quando a regulamentação da via o determinar. Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros deverão utilizar farol de luz baixa, durante o dia e a noite, quando circularem em faixas próprias e a eles destinadas, e os ciclos motorizados. Uso de buzina. O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que em toque breve, nas seguintes situações, art. 41 e 227 do CTB. Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes. Fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. É proibido o uso de buzina. Em situação que não seja a de um simples toque breve como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos. Entre as 22 e as 6 horas. Em locais e horários proibidos pela sinalização. Em desacordo com os padrões e frequências estabelecidas. Antes de buzinar, observe as sinalizações. Deficiente auditivo. Deficiente físico. Hospital. Redução e freadas. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, só pode fazê-lo por segurança. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites de velocidade da via, atendidas as normas do art. 43 do CTB. Não obstruir a marcha normal de demais veículos em circulação sem necessidade. Sempre que reduzir a velocidade de seu veículo deverá verificar se pode fazê-lo sem risco para os demais condutores, a não ser que haja perigo iminente. Indicar, de forma clara, com a antecedência necessária e a sinalização devida, a manobra de redução de velocidade. Cruzamentos. Art. 44 do CTB. Ao aproximar-se de qualquer cruzamento, o condutor deve demonstrar prudência, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham direito de preferência.
Art. 45 do CTB, mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma interseção se for obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento, impedindo a passagem do trânsito transversal. Estacionar nas vagas reservadas a deficientes ou idosos, sem a credencial que comprove a condição. Art. 181 gravíssima, 7 pontos. Multa de R$ 293,47. Multa e remoção do veículo. O embarque e desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto ao condutor. Parada e estacionamento. Parada, imobilização de veículos com a finalidade pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. Estacionamento, imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para o embarque e desembarque de passageiros. Operação de carga e descarga, imobilização de veículos pelo tempo estritamente necessário ao carregamento e descarregamento de animais ou carga. Art. 46 do CTB. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, conforme o CONTRAN. Art. 47 do CTB. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interfira no fluxo de veículos e pedestres. A operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Este item é considerado estacionamento. Art. 48 do CTB. Nas paradas, operações de carga e descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada, meio-fio, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar situados fora da pista de rolamento. O estacionamento de veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada, meio-fio, e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição. O estacionamento dos veículos sem abandono do condutor poderá ser feito somente nos locais previstos no CTB ou naqueles regulamentados por sinalização específica. Art. 49 do CTB. O condutor e os passageiros não poderão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Sinalização de trânsito. 1. Introdução. Os sinais de trânsito servem para orientar, advertir e disciplinar a circulação dos elementos do trânsito ao longo das vias. E. Sinalização vertical. 2. Sinalização horizontal. 3. Sinalização semafórica. 4. Sinais sonoros. V. Sinalização de obras. 6. Dispositivos de sinalização auxiliar. 7. Gestos do agente de trânsito. Os sinais de trânsito classificam-se em: sinalização vertical. É um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de sinais apostos sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente, eventualmente variável, mediante símbolos ou legendas preestabelecidas e legalmente instituídas. Suas informações permitem aos usuários das vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e oferecer orientação. São princípios das sinalizações de trânsito: manutenção e conservação, estar permanentemente limpa, conservada, fixada e visível. Suficiência, permitir fácil percepção do que realmente é importante, com quantidade de sinalização compatível com a necessidade. Precisão e confiabilidade, ser precisa e confiável, corresponder à situação existente. Ter credibilidade. Padronização, seguir um padrão legalmente estabelecido, e situações iguais devem ser sinalizadas com os mesmos critérios. Visibilidade e legibilidade, ser vista à distância necessária. Ser lida em tempo hábil para tomada de decisão. Legalidade, CTB e legislação complementar. Clareza, transmitir mensagens objetivas de fácil compreensão.